malta jovem. Chegou a hora nice. A hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá, toda malta! Sejam bem-vindos à nossa Hora da Juventude Moçambicana. Hoje, com um assunto muito interessante para os jovens, para saber como se comportar na sociedade através das nossas expressões, né, Jéssica? Olá! Exatamente. E a juventude cada vez mais, né, tem aí usado a sua própria linguagem para se comunicar, que às vezes até os mais velhos nem conseguem exatamente compreender aquilo que eles querem falar, né? Mas nós estamos falando das gírias e das expressões populares que são muito comuns em todas as gerações, né? Todas as gerações aí dos anos 70, 80, 90, ali a juventude, né? Os jovens sempre tinham a sua maneira de se comunicar e não é diferente no nosso tempo de hoje, é sobre isso que vamos falar, né? Afinal de contas, nós nos comunicamos, né? Mas existe essa linguagem juvenil. E aí onde entram as gírias e as famosas também expressões populares, não é isso? Vamos entender o que é uma coisa, o que é a outra e qual o pensamento dos nossos convidados de hoje em relação a isso que tem acontecido dentro da juventude, com a postura da juventude. Deixa eu saudar os nossos convidados. Olá, vocês estão bem? Sim. Tudo certo? Que bom, hein? E eu vou começar com ela. Se apresente aí para nossa malta, seu nome, o que é que faz? Fique à vontade. Olá a todos, chamo-me Yumina e sou estudante. Yumina, bem-vinda. Yumina, ao lado da Yumina, quem é? Chamo-me Belarmino e sou um trabalhador. Perfeito, Belarmino. Seja bem-vindo à Hora da Malta. Olá, chamo-me Tina, também sou estudante e negociante também. Tá bom, Tina, bem-vinda também. E aí? Olá, malta, chamo-me Fábio, sou empreendedor. Fábio tem cara de que usava muita gíria. Não? Ixi, errei feio, então. Vamos entender já. Olá, meu nome é Andris, eu sou estudante e empreendedor na área de mecânica de compressores de ar. Perfeito, Andris, seja bem-vindo. Olá, aqui Dino, sou trabalhador e vim explicar mais sobre as gírias. Tá certo, Dino, trabalhador. Olá, pessoal, chamo-me Dalton e sou um negociante, então vim aprender mais. Perfeito, Dalton. Sejam todos vocês bem-vindos. Vamos conversar, vamos bater um papo. Esses são os nossos convidados de hoje. Daqui a pouquinho você vai entender mais sobre eles, né? Saber mais as suas opiniões, seus pontos de vista em relação a isso. Jéssica, já agora tem aquele quadro muito top, quadro da curiosidade, quadro onde nós aprendemos. É momento do Você Sabia, aqui na Hora da Malta. Olá, malta! Olá, Mandolim. Tudo bem? O guru, isso aí já. Ouve lá. E há alguma coisa está a acontecer com estes participantes Isso é uma recém-nascida. de Você Sabia? É por causa da Sara. Sara está a falar muito sobre recém-nascidos, por isso está a acontecer. Anyways, eu sou Lourenço Júnior e estou aqui com a Pérsia da Rosa. Exactly. E hoje nós estamos a trazer até si o melhor quadro do melhor programa da juventude moçambicana, que é o Você Sabia? Exactly. Aqui é onde aqueles que não têm a oportunidade de serem inteligentes se tornam inteligentes, porque trazemos curiosidades de forma mahala, gratuita, de graça. Alright? E o que é que nós estamos a trazer para o people hoje aí em casa? Vocês sabem, né, que eu comecei uma série. Mas antes, I'm sorry, Pérsia, permita-me fazer uma pergunta a todo o pessoal aí em casa. Quem conseguir acertar, eu vou responder no final deste episódio. Mas vamos lá. Por que sem som não existe esta televisão?
Deixa aí nos comentários, depois vamos conversar. Valeu. Let's go. Ok. Sem som. Não existe essa televisão. É uma pergunta bem interessante. Eu também não sei qual é a resposta. Ok, vamos saber no final. Podes dar a tua curiosidade. Então, pessoal, eles já sabem que começamos uma série estamos a falar de peixes mais esquisitos que já existiram. Então, hoje eu vou falar do peixe ogro. Ok. Peixe ogro é um peixe muito feio e tem dentes muito grandes. E por causa desses dentes, ele não consegue fechar a boca. Uau! Ele mede 10 a 18 centímetros de comprimentos. É um peixe bem pequeno. É assim. 10 a 18 centímetros. Sim, E não consegue fechar a boca. Não, e tem dentes grandes. É aquele peixe que tem uma lâmpadazinha? Não, não é. Mas esse é muito feio. Acho que vocês, quando verem aí, vão ficar até com medo de comer. É um peixe Mas bem deve feio. animar. Geralmente os peixes mais feios são os que mais animam. Mas pronto. Já ouviste falar de bacalhau ontem na tua vida? O people de Chimoio conhece bacalhau. Koshima. Aonde? Ai, meu Deus, eu não conheço, nunca ouvi falar. Ok. Então, continuando. O peixe ogro vive no Oceano Atlântico. E no Pacífico. Nice. Eu não pude ter todos os detalhes de como que tipo de alimentos ele se alimenta, mas ele vive nas profundezas de 500 a 5.000 de profundidade. Eu nem quero ver esse peixe na minha vida. Mas você já viste quando estava já pesquisando? Sim, mas tipo assim, ver eu dizer que tá aqui o peixe ogro pegar. Não, ok. ele tem dentes bem grandes. Ok. E essa é a minha curiosidade de hoje. Nice. Então, antes de dar continuidade ou trazer aqui para vocês aí em casa, guys, a minha curiosidade, eu vou responder a pergunta que fiz logo no princípio do episódio. Ansiosa para saber. Por que sem som não existe a nossa televisão? Esta televisão. Sabem por quê? Porque sem som não há eco. Como é que tu vais ter eco sem som? Se o som é o resultado, aliás, o eco é o resultado de um som. Então, sem um som, não há eco. Entenderam agora? Quem conseguiu responder? Yeah. Quem conseguiu responder aí? Opa, parabéns. Parabéns. Muitos parabéns. Não vale ter pesquisado. Aí, as tantas, quando eu ainda estava a falar ali da Estavam a curiosidade, pesquisar. eles foram pesquisar. Por que sem som? Não há televisão. Mas pronto, a curiosidade que eu trago é exatamente sobre o som. O som é algo que existe para nos dar direção, para nos dar orientação. Sem um som, nós não conseguimos ter noção de espaço, não conseguimos ter até noção assim, de onde nós estamos, não conseguimos saber até o tempo. Eu assim, não pesquisei sobre isso, vocês, não é sobre tempo que vou falar, mas segundo os meus files aqui na minha head, na minha cabeça, o som também está ligado ao tempo, ok? Porque isso ajuda o nosso cérebro a se situar no espaço onde ele está, ok? E na ausência desse som, o cérebro tenta preencher essa falta de som. E por causa dessa falta de som, quando nós entramos, se alguém já teve a experiência de entrar em uma sala, por exemplo, que tinha a acústica super mesmo isolada, vocês conseguiram ouvir um som dentro da cabeça, tipo é o cérebro a tentar substituir esse som que é para nos fazer ficar orientados, ok? Porque na falta dele, a pessoa sente náuseas, sente tonturas, passa mal. Então o som é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. Até eu quero comentar uma coisa. Não é por mal, né? Mas por vezes os cegos, para eles poderem se locomover, precisam da audição. Para eles conseguirem entender que já é hora X. Precisam daquele som do relógio. Exatamente. A audição está super ligada à localização. Para nós sabermos exatamente, por exemplo, eu estou aqui a lembrar de uma coisa, que a minha cidade natal tem um som específico, que quando estou lá,
mesmo de olhos fechados, eu hei de saber que eu estou na minha cidade. By the way, é Chimoio. Um peace para o people de Chimoio. Vem comer o bacalhau aí, com chima. E molho de tomate, nós chamamos de tomatada. Tomatada. Vem comer tomatada com chima e bacalhau aí, Chimoio. Enquanto eu, na minha terra natal, salada de tomate chamamos de chatinha. Chatinha. Oh, nice. Não, mas nós não é salada de tomate. Sim. É aquele molho que é feito mesmo de tomate. Nós chamamos de molho de tomate, então eu prefiro dizer salada. Que é chatinha. Ok. Então é isso aí, guys. Essas foram as curiosidades que nós trouxemos hoje. E esperamos que vocês tenham ficado mais inteligentes, porque esse é o nosso propósito, fazer você, querido telespectador, se tornar mais inteligente. Percebe? O nosso objetivo é este, é trazer curiosidades que te tornam inteligente. Saber mais sobre o peixe ogre Exato. e também a música. Exactly. Ok. É de ver vocês na próxima edição com novos apresentadores. Ok. Peace. Goodbye. Basamos. Fomos embora. Não sei, Jéssica, se você sabia a hora do riso, né? É verdade. Mas valeu, Lourenço, valeu também a nossa Brada Pérsia. Eu aprendi, gostei dessa do som, né? Mesmo porque os animais também, né? Alguns animais têm os seus guias sonoros, não é? E a questão também do peixe, né? Eu gosto muito de peixe, mas aquele peixe eu não comeria não, Jéssica. E você? Não. E você aí em casa, hein? Aprendemos muito. Daqui a pouquinho vamos bater um papo sobre as gírias e expressões populares. Esse é o nosso assunto de hoje. E sabe qual a diferença entre elas? Bom, já vou te dar uma dica. A duração. A duração entre elas já faz parte da diferença. Uma coisa são as gírias, a outra coisa são as expressões populares. E são várias as expressões populares, né? Eu até estou com vontade de falar algumas aqui. Fica à vontade. Na volta do intervalo, vamos falar aí de expressões populares muito comuns que nós usamos no nosso cotidiano. Mas, de outro lado, existem as gírias. Qual é a diferença? Não saia daí. Até já, na hora da volta. A Hora da Volta sempre traz coisa boa para a juventude moçambicana. E hoje vamos trazer, né, Jéssica, à tona essa ideia, né, das gírias e das expressões populares. Bom, é difícil encontrar um jovem que não fala uma gíria. Não é difícil. Não é? E todos nós já usamos em algum momento a expressão popular. Por exemplo, uma aí, chutei. Sei. Peguei? Sim, pegou, porque eu tenho as expressões da minha terra, né? Ainda não cheguei aqui, ainda não gravei todas aqui. Tá bom, daqui a pouco vamos te moçambicanizar, por favor, com as expressões populares do país. Mas em algum momento da sua vida você já usou uma gíria, já usou uma expressão. Bom, eu falei antes do intervalo que a diferença de ambas está na duração. E agora o Belarmino vai definir. Belarmino, o que é então uma gíria? Vamos lá. A gíria é uma forma de comunicação. Que esta forma de comunicação ela é usada ou é utilizada por um grupo social. Exatamente. Que elas criam uma linguagem típica delas. Que eles usam uma forma de código, comunicam-se de uma forma em que os outros não percebam que eles estejam a comunicar. E isso frequentemente acontece num grupo social dos estudantes, no grupo social dos desportistas, nos grupos sociais dos músicos, entre outros. E a expressão popular? A expressão popular, ela é muito mais... ela é muito mais caracterizada por extensão de mais palavras. Verdade. Que essa extensão de mais palavras, ela é composta... vou dar um exemplo de uma expressão popular. O meu marido está a chupar dedo.
Ou outra expressão popular, pedra dura, água mole bate até furar. E entre outras, tem mais expressões. E eu não dei também exemplos da gíria. A gíria, ela tem extensão só de uma palavra. Tem extensão de uma palavra e a duração do tempo, do vigor da gíria, é um curto período do tempo, que leva mais ou menos a 5 anos. Enquanto que as expressões populares já levam mais de 5 anos. E como é que se torna expressão popular? A expressão popular é o estado desenvolvido da gíria, quando a gíria já passa de ser uma gíria. As pessoas já não acham mais aquilo novidade. Já alcança outros ambientes também, né? Exatamente. Se torna algo mais popular. Mais popular. Né? Sim, sim. Durante um tempinho, por exemplo, alguns anos anteriores, no meio da juventude, né? Com o surgimento ali, o desenvolvimento da internet, né? Nós, quando íamos teclar, escrevia-se, né, a palavra teclar. Mas de um tempo houve a abreviação, TC. Vamos tecer, não é isso? Sim, sim. Então, que significa teclar. Todo mundo hoje já... Tá vendo? Tá pegando? Sim. Tem hoje em dia mais comum, essa é bem antiga, né? Hoje mais comum, por exemplo, o crush, não é? No meio dos jovens fala-se também sobre isso, né? O teu crush e tal. Quer dizer, é uma gíria comum ali. Agora, a expressão, são essas que o Bellarmino usou. Tem uma expressão, por exemplo, pode tirar o teu cavalinho da chuva, não é? Não quer dizer, a expressão popular não quer dizer exatamente que é para a pessoa fazer aquilo. Então, vou pegar o meu cavalinho, vou tirar ele da chuva e vou colocar no lugar coberto. Não, não é isso. Mas, em outras palavras, é dizer, olha, de jeito nenhum isso vai acontecer, não é? Meu marido está a chupar dedo, que seria, no caso... Ele tá sendo traído. Está sendo traído, né? Sim. Ah, o chupar dedo é nesse sentido? Sim, sim. Ah, não sabia. Eu pensei que ele fosse... Olha, tá vendo? Não tô... Você tá aprendendo, Eu tô né? aprendendo aqui também. A outra, água mole, né? Pedra dura, tanto bate até que fura, né? Sim, sim. Quer dizer, persistir, não desistir. Não quer dizer que você vai ficar ali com a água, tal. Não, mas é uma forma de dizer para a pessoa persistir, né? Então, as expressões populares, as gírias, elas facilitam também a comunicação. Nós vivemos num mundo de comunicação, é ou não é? Estamos aqui nos comunicando. Só que nós, os jovens, gostamos muito de gírias. A pergunta é, para vocês, as gírias são benéficas ou são prejudiciais? E cita aí o seu exemplo. Quem começa aí? Bellarmino falou, tô vendo a Yumina ali, a Yumina tá nos olhando, estamos olhando para ela e é você mesmo, Yumina. Vamos lá. Bom, eu acho que não é vantajoso. No meu caso, eu usava mais o calão. Calão. Exatamente, com minhas colegas, minhas amigas. Então, aquilo fui levando mais a profundo. No WhatsApp também, eu já não escrevia aquele português, aquele exato. Eu abreviava muito, usava mais o calão. E isso me prejudicou muito na escola. Porque, às vezes, em alguns testes, eu escrevia o calão. Eu já não escrevia toda a frase completa, às vezes eu abreviava, às vezes eu escrevia o próprio calão, e isso me trouxe muito prejuízo. Quer dizer, ficou um hábito, né, Jéssica? O hábito. E o hábito, né, é algo terrível. Dependendo de que hábito for, né? Tem os hábitos bons, mas tem os hábitos maus. Olha só, no caso dela, até nas provas, se dava mal. Chega né? um ponto que a pessoa já nem lembra mais como é o português correto. Exatamente, mesmo, né? sim. Então é crucial, né, Yumina? É. Tá aí, bom parecer seu Yumina. Quem mais aí? Quem continua aí? Vamos lá, a Driss. A Driss ou a Tina? Tina. Então vamos lá, Tina. E aí, Tina? Bom, eu nunca gostei de falar calão, mas... Bem, primeiro porque minha mãe não permite. Meu irmão gostava muito de falar calão e ela proibia, mas eu nunca gostei. Mas é um calão pesado? É um calão pesado. Falava muito com os amigos, não falava em casa, mas minha mãe sempre que eu via, não gostava. Proibia, mas não é benéfico, porque assim como ela diz, prejudica na escola. A pessoa às vezes não consegue falar direito com os mais velhos, então não é benéfico. É verdade, porque nós temos um momento, né, de conversar com pessoas superiores a nós, mais velhas, responsáveis nossos. E se você fica na prática do calão, até naquele ambiente com eles, né, você vai
Como o Belarmino tinha começado a falar, né? As gírias, elas identificam grupos sociais, né? E geralmente são jovens. São jovens que gostam de falar de um determinado jeito e que quando vão para os mais velhos até não existe o entendimento. Muitas discussões dentro de casa vêm da falta de comunicação. De os pais não entenderem exatamente o que os filhos estão falando, porque tem alguns que realmente, assim, de 10 palavras que falam, 9 são calão. Não dá para entender mais o que eles estão falando, né? É igual, quando eu cheguei aqui, muitas palavras... o português é o mesmo, tá, gente? É assim, tem pouquíssimas diferenças do português brasileiro para o português de Portugal, que é o falado aqui. Mas há palavras que são usadas, tipo... Jobá, né? Tchuná. E que, assim... que eu não entendia, mas hoje eu já entendo porque eu comecei a conviver muito com vocês, né? Mas assim, para uma pessoa que não está inserida naquele grupo social, realmente é um pouco mais difícil, né? Igual, só para dar um exemplo antes do Andrés falar, na Bahia fala-se palavras que não se fala no resto do Brasil. Tanto que aqui, o baianês, você sabe que na minha província a gente tem o nosso próprio idioma, né? Que é o baianês, mas aqui eu me sinto à vontade conversando baianês com os baianos que estão aqui, né? E é assim, porque a gente vê um baiano e já sabe, se eu falar isso, ele vai entender, né? Se eu falar essa palavra aqui, ele vai entender. E é isso que a gíria faz, traz um certo pertencimento Esse social. É dos meus, né? Por exemplo, eles estão tchunados, não estão? Vendo eles assim. Tem o tchunado e tem o tchonado, que é meio tchunados, pobre, né? Mas não tchonados. Eu descobri esse do tchonado que eu fiquei confusa, confesso. Tchonado, ninguém. Tá bom, então. Então, Andrés, pode falar. Bom, a minha experiência, comparado com a experiência da Yumina, eu me lembro que houve uma vez em que eu tinha dificuldade de falar com o meu professor de português. Lembro que um dia tive que fazer aquilo. Tive que correr atrás dele, eu precisava de alguma coisa nele e ele já estava na sala dos professores. Então, só para poder entrar ali, só de chegar na porta, e o que eu vou falar? Porque eu já sabia que o meu português não é daquele dos professores. Aí, daí que me apercebi que, na verdade, não está a resultar. Então, ali comecei a ser mais amigo do dicionário até que resolvi esse problema. E não só, também tive numa preparação de um teste, aí eu tinha que... Eu uso o método mais antigo, aquele de escrever e tal. Então, ali ainda na escrita eu percebi que, na verdade, até como é que é? As gírias até e o calão tem influenciado muito, e me influenciava muito na escrita. Então, o que me levou a tomar uma decisão séria de mudar, né? Mudar, exatamente. Exato. Porque no mercado de trabalho, né? Nós não usamos as gírias, o calão. O mercado de trabalho é mais sério. O ambiente, por exemplo, os ambientes mais sérios, né? Você não vai usar as gírias e calões no hospital, no trabalho, numa igreja, enfim. Requer de nós uma seriedade. E é lá onde, após a escola, nós passaremos a maior parte da nossa vida. Você que trabalha, você passa aí umas 8 horas do seu dia, ou 12 horas, dependendo da sua profissão, ou até 24 horas do dia, né, no seu trabalho. Então, quer dizer, naquele ambiente é um ambiente mais sério, é um ambiente onde o linguajar também tem que ser diferente, para que você consiga se comunicar com pessoas diferentes, com pessoas de outro nível também, até para o seu próprio desenvolvimento. Por isso é necessário os jovens se atentarem a isso. Só para não ficar nenhuma dúvida, antes do Fábio falar, Belarmino, você que é o nosso dicionário aqui, nossa enciclopédia, não é? Sim, sim. Belarmino, a diferença entre a gíria e o calão, o que é que nós poderíamos, como diferenciar ambas? Porque a quem está nos acompanhando agora, nós estamos a falar das gírias, nós também temos o calão, seria a mesma coisa? Teria algum pouquinho de diferença? O que seria? Pois é, como já vinha dizendo, que a gíria ou calão, ela é composta por uma palavra. Então, uma palavra, por exemplo, nós chamamos uma velha, né, de coroa. Ela é uma coroa. E
quando queremos chamar uma mulher de bonita, às vezes nós usamos, epa, ela é uma Mercedes. Uma Mercedes. É assim, pessoal, Rapaz, já isso mesmo? Toyota. Então, você é uma Mercedes, viu? Obrigada. Não sabia dessa não. Obrigada. Geralmente a gíria ela é composta por uma palavra. E as expressões populares, elas são mais de uma palavra. Então, a gíria e o calão é a mesma coisa, digamos assim. A gíria e o calão é a Sim. mesma coisa, assim. Só que a gíria e o calão, sim, é a mesma coisa. E as expressões populares aqui é diferente, conforme já havias dito. Com certeza. Tá certo, então. Bom, nós vamos continuar mais esse assunto em cima disso. Eu tenho uma história, inclusive, na promo desse programa, eu falei sobre um jovem que perdeu o trabalho por causa da gíria. Tava tudo certo para ele trabalhar, mas uma gíria na entrevista, melou tudo. Daqui a pouquinho você vai entender sobre isso. Vamos a um rápido intervalo. Até já. O assunto hoje, gírias e expressões populares. Já aprendeu algumas expressões, algumas gírias, né? Eu tô aprendendo. E são várias as expressões que nós usamos, né? Expressões populares muito conhecidas, né? Eu tinha falado aqui do Tire, seu cavalinho da chuva, né? E olha só, vi algumas aqui. Por exemplo, nós às vezes falamos, fulano me deixou na mão. Sabia que deixar na mão é uma expressão popular? Quer dizer, fulano me decepcionou, me enganou, né? Tem aqui, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Não dar atenção. Olha só, uma expressão popular também. Tem gente que tem um espírito de porco. Espero que não seja o caso de alguns jovens, né? O que é o espírito de porco? Não é que é porco em si, mas é ser uma pessoa constrangedora, desagradável, tá entendendo? Porque o porco não é muito... Não gosta muito do... Só carne, a carne é... Não é? Agora, muito interessante aqui, né? Nariz empinado. Não quer dizer que a pessoa fica com o nariz empinado, não. Mas é uma pessoa arrogante, uma pessoa, assim, difícil de lidar. Então, no dia a dia, nós usamos expressões populares. Fulano me olhou atravessado. O que é isso de olhar atravessado, hein? Mostrou uma hostilidade, mostrou uma superioridade, né? Deixa eu ver mais o quê? Tirar o corpo fora, né? Ou tirar o seu da reta, não é? Quer dizer, fugir da responsabilidade. Enfim, várias expressões populares que nós usamos. Eu lembrei de uma da Bahia, porque assim, as expressões baianas são muito sem sentido, né? Me inclua fora dessa. Não precisava, porque tá completamente errado, me inclua fora dessa. Mas é do tipo assim, não conte comigo, né? Não coloca meu nome aí no meio disso, né? Até tem a outra, tire meu nome do bolo que eu não sou fermento. Que também é tipo assim, não me envolve nas confusões. Assunto, né? Agora essa daqui, para os homens, né? Olha só, vamos lá. Deixa eu falar aqui com a malta aqui, porque vocês falaram da Mercedes, né? Mercedes é interessante, né? Agora tem essa aqui, ó, não ser, não só para os homens, para todo mundo também, não ser de se jogar fora. Já ouviram isso? Fulano, não, aquele dali não se joga fora, né? Não é de se jogar fora, quer dizer, é atraente, é um bom partido, né? Não é? Então, chega lá, olha, você não é de se jogar fora, né? Bom, é vivendo e aprendendo as expressões populares e as gírias. Agora, o Fábio iria falar, né, Fábio? Sua opinião sobre isso, vamos lá. O Andrés esteve a falar algo muito interessante. Ele disse que foi até o professor e não sabia como se comunicar. Então, o meu parecer é que temos que ser equilibrados. A gíria faz parte de cada jovem, mas temos que ser equilibrados, porque se o jovem não for equilibrado, isso pode prejudicar na maneira dele de se comunicar. É verdade. Ele pode não saber falar como deve ser a língua portuguesa, por usar tanto a gíria. Então esse é o parecer que eu tinha deixado. Muito inteligente seu parecer, porque nós somos jovens, nós fazemos parte de um cotidiano juvenil, senão estaríamos aqui, né? Olá a todos, os senhores, por obséquio aí em casa, podem sentar e hoje vamos tratar de um assunto e tal. Fica meio assim, né? Mas em casa tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, nós falamos algumas gírias nossas, né? Gírias até criadas, né? Acho que sim.
Sim, mas sim. existe, por exemplo, imagina um jovem chega em casa. Ei, Cota, qual é a cena? Aquela cena ali, não sei o quê. Ah, os que chegam em casa assim. Cota entender o que é Cota? Cena de filme, sei lá. Quer dizer, tem coisas assim, né, em que o jovem tem que ter o equilíbrio ao falar com os pais, ao falar com o patrão. Por exemplo, esse caso que eu citei é verídico. O jovem, não vou contar a história nos mínimos detalhes, mas um jovem teve lá uma entrevista de emprego. Deixa eu conversar aqui com os nossos amigos, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha, teve uma entrevista de emprego, aí ele tinha um currículo bom, tal, ele foi um dos melhores, foi para lá, para o lugar, para ser entrevistado, e durante aquela entrevista se pergunta onde é que ele vive. Só que o bairro dele, geralmente, quando se falava, né, o bairro, usava-se uma gíria para aquele bairro, né? Não se dizia o nome certo. Temos algum bairro assim, parecido, que se usa gíria aqui no nosso país? Bom, no momento não estamos... Tem? Qual seria? Congo Shield. Congo Shield. Pronto, olha, o Silvestre falou uma coisa interessante. Foi mais ou menos isso, Silvestre. Quer dizer, tem a Soma Shield, mas é Congo Shield. Como é que é? Repete aí, Silvestre. Congo Shield. Congo Shield. Então, com ele foi exatamente isso. Tudo certo, tudo perfeito. Aí você vive aonde? Exemplo, né? Ah, eu vivo no Congo Shield. Aí o pessoal ali, Congo Shield. Só que entenderam que ele estava na gíria, né? Aí o pessoal, tá bom, vai lá. Depois nós vamos te ligar e vamos te dar o parecer, né? Aí ligam para ele, olha... Nós gostamos de você, teu currículo excepcional. Inclusive, o carro da empresa passa para pegar as pessoas em casa. E nós queríamos até te pegar, só que quando vimos aqui, não achamos esse bairro aí. Então não dá para contar contigo. Ele, não, o bairro é esse. Ah, não, o que você falou é esse bairro nós procuramos. Quer dizer, a gíria dentro do trabalho, né? Em vez de falar logo congolote, né? Aí foi no... É um exemplo, no Congo Shield, né? Então, estão vendo como as gírias acabam prejudicando, né? Bom, faltou o Dino. Dino, dê aí o seu parecer. Bom, eu quero acrescentar também na escola. Por exemplo, a gente está na escola, só que tem que haver diferença entre professor e alunos, colegas. Sim. Só que o que acontece com muitos jovens, chamam de professor de story. Não vão direto para o senhor professor. E veja só, há um dia que eu estava na escola. Então, aí eu cheguei com o meu colega, queria falar com o professor ali. Então, eu ali fui bem educado e tudo mais. E o meu colega chegou ali e disse, pastor, aquele teste ali, quer dizer, não foi educado para com o professor. E veja só que o professor deu atenção a mim do que ele. Então, é mais para isso. A disciplina na escola. Olha, Dino, seu parecer é excepcional. Porque, entenda uma coisa, jovem, da maneira que você se pronuncia, se expressa, você pode ter o respeito ou também a falta de consideração, o desprezo. Se você tem um respeito com os mais velhos, ou no ambiente de trabalho, sua forma de se pronunciar, ou com qualquer um até, se você se pronuncia com respeito e tal, vai ter respeito, é recíproco, né? Agora, se você é daqueles na escola, né? Com certeza esse é daqueles que quer se mostrar, né? Ei, Storê, qual é a cena? Tinha um colega assim, sentava lá no fundo, não entendia nada. Storê, aqui assim, quer dizer, queria se mostrar que é o tal. E pronto, resultado, chumou. Que o professor não dá nenhuma atenção a isso. Mas como o Dino falou, né? Quando a pessoa mostra ali o respeito, né? Tem toda a atenção, né, Jéssica? Exatamente, até porque as melhores profissões, né? Assim, advogado, médico, entre outras, assim, coisas nesse nível, requer do jovem um bom português, né? O português correto, português formal até. E até a informalidade nem chega a ser a gíria, mas a própria informalidade muitas vezes não é aceita, né? Quando você está ali fazendo um teste, está escrever redação, alguma coisa do tipo, você tem que escrever o português correto, né? E quando o jovem ele é muito habituado, muito dado a falar as gírias, na hora que precisa escrever o correto, ele não consegue, né? Acaba deixando na mão, né? Bom, temos só mais uma opinião e daqui a pouquinho vamos às ruas para entender o posicionamento das pessoas em cima disso. Qual o seu parecer?
No meu caso, né, as gírias, pode-se dizer que no bairro onde eu vivo, né, é mais usado. Mas só que me prejudicou muito, porque no trabalho tive muita dor de cabeça. Então no trabalho tiveram que me disciplinar muito. Por quê? Porque eu já levava o calão como se fosse uma fala normal. Então eu sempre falava o calão, sempre falava o calão. Então, num dos trabalhos que eu tive problemas com isso. Então foi um processo muito delicado. Então você sentiu na pele, né? Sim, sim. Tá vendo? Já era disciplinado no bairro, né? Sim. Mas não, digo assim, era disciplinado, né? Te chamavam atenção no bairro sobre isso, sobre o calão ou não? Não, como é amizade, então. Ah, tá bom. Então com foi os no amigos trabalho e tal, mesmo. sim. Né? Já foi mais no trabalho. E meu irmão mais velho, porque sempre eu trocava com ele mensagem, então usava mais ou menos calão lá. Calão, né? Sim. A vossa linguagem ali de entendimento, sim. né? Aí Tá ele bom. me disciplinava. Tá vendo? Tá vendo o cuidado que você tem que ter, jovem, em relação a isso? Jéssica, vamos às ruas agora ou após o intervalo? Pode ser depois do intervalo. Depois do intervalo, né? Então não sai daí não, porque nós vamos te ensinar, jovem, como mudar essa situação, como se posicionar para o teu próprio bem, tá certo? Rápido intervalo e nós voltamos na Hora da Malta. A Hora da Malta traz o assunto gírias e expressões populares. Se você está a acompanhar o programa desde o início, olha, já deu para entender um pouco sobre esse tema, né? E cada um deu a sua opinião. Agora queremos saber as opiniões das pessoas lá nas ruas. O que elas pensam sobre as gírias e expressões populares. Acompanhe. Estás nice? Ontem fui para o teu place e não te encontrei, só estava a tua cota. O tema trazido para hoje é gírias populares, não é isso, Osvaldo? É isso, Taira. E estes são alguns exemplos de gírias e expressões populares vulgarmente usadas na juventude de hoje. Mas a pergunta que não quer clara é: até que ponto essas expressões podem influenciar no uso correto da língua portuguesa? Uma pergunta que nós queremos saber aqui no quadro da entrevista nas ruas com nossos bradas. E você é o meu convidado a acompanhar. Vamos? Falar seu nome. Latívia Francisco. O que acha do uso das expressões populares, vulgarmente gírias, no ser juvenil? Acho normal, né? Sim, para o dia a dia, porque quando estamos esperando com os amigos, é normal usar essa linguagem, né? O uso das expressões populares, ou gírias, na verdade são uma forma de interação, né? Interação informal, podemos assim dizer. Então é basicamente uma interação informal, geralmente entre jovens. Eu acho que na primeira fase é muito bom. Não que seja imperioso não usar o calão, né? Eu acho que posso usar, como é que na boa, coisas básicas com um amigo, né? Mas chega uma fase em que já tenho que começar a diminuir as expressões, como começar a ser um pouco mais profissional. Eu acho que é isso. Bom, do meu ponto de vista, não é bom, porque os jovens já não sabem dividir. Por exemplo, alguém pode estar numa entrevista e usa o calão, aí já perde as qualidades para essa entrevista. Eu acho que não é apropriado o uso das expressões populares, uma vez que elas acabam deformando de um lado a sociedade, principalmente na faixa infantil, começando pelas crianças, isso eu quero dizer, porque acabam em algum momento considerando essas expressões e levam essas expressões para o futuro como se fossem expressões corretas, não é? E, por exemplo, hoje em dia já perdemos ou conseguimos ver que há jovens que perderam a própria capacidade de ortografia, não é? Porque em algum momento nem sabem como é que se escreve a verdadeira palavra. A formulação de algumas frases acaba sendo tudo distorcido devido ao uso dessas expressões. A nossa geração é uma geração que obtém muitos os calões como conversa, diálogo de dia em dia, né? Então é algo que eu acho que é muito natural hoje você encontrar um jovem a dizer como é que é na boa, meu como os outros dizem, mas acho que é algo muito normal nessa nossa camada juvenil.
acredita que essas expressões podem vir a atrapalhar no uso correto da língua portuguesa? Acredito em certos departamentos, por exemplo, numa instituição, você falar gíria para, por exemplo, seu superior é muito errado, dizendo, né? Mas fora, por exemplo, fora de um recinto assim, profissional, eu posso até ver meu próprio diretor a me saudar como é que é, numa boa, mas lá ele nunca vai fazer isso por causa daquela questão, a ética profissional, se posso denominar. Bom, como primórdio, né, eu acho que não é mau, né? Uma vez que é uma forma de interação, ok? Portanto, quando o uso é excessivo, aí torna-se, como é que é? A partir do momento que o uso das expressões, dessas expressões formais, ou sejam, gírias, então, até certo ponto, acaba impactando negativamente aquilo que é, como é que é? A interação social. Eu acho que atrapalha, assim, uma vez que nós nos focamos muito no calão em vez da língua portuguesa. Então tem certas pronúncias que não conseguimos pronunciar na língua portuguesa. Mas por quê? Porque levamos o nosso tempo a nos focar no calão em vez da língua portuguesa. Então isso chega mesmo na interpretação do texto. Tem coisas que nós não conseguimos entender porque levamos muito tempo a nos focar no calão em vez do texto, em vez da língua portuguesa. E como é que ele pode, por exemplo, digamos assim, é um jovem que já está habituado no uso, no caso, excessivo dessas gírias, e ele deve se apresentar num posto de trabalho? Bom, nessas situações acaba sendo bastante complicado, ou até mesmo acaba sendo bem complicado, porque um ambiente desse, né, não se pode introduzir esse tipo de fala. Então, portanto, há necessidade de aprimorar, né, naquilo que é o diálogo, nesse caso, né? Então, há necessidade de aprimorar, né, no caso, com recurso a obras literárias, né? Então, temos várias plataformas, vários programas nos quais podem nos impulsionar a melhorar nesse caso, porque não tem como mesmo. Então, nessas situações, há necessidade mesmo de um aprimoramento. E assim foi mais uma edição do quadro Entrevista nas Ruas, não é isso, Osvaldo? Realmente, este quadro de hoje foi super top! O tema foi muito interessante, mas agora eu quero lançar a bola aos estúdios centrais da Hora da Malta, porque queremos perceber qual é o impacto da gíria popular na nossa língua portuguesa. Tchau e nos voltamos no próximo tema! Bom, ela lançou a bola, entendeu? Cadê a bola? Esperando a bola. Tá aí uma expressão também popular, lançar a bola, quer dizer, vou passar a palavra, vou deixar consigo. Valeu aí, Taira e Osvaldo, pelas entrevistas e todos que deram o seu parecer. Muito obrigado aí por nos ajudarem a entender. Gostei do que o rapaz falou, eu só não fixei o nome dele, na importância dos jovens investirem, né, na leitura, né, Jéssica? Porque a leitura, nós sempre batemos isso aqui na Hora da Malta, abre a cabeça, abre o entendimento e enriquece o vocabulário. Exatamente, eu acho que é por isso que as gírias nunca chegaram a afetar exatamente a minha vida, porque eu sempre gostei de ler, né? Acho que ajudou um pouquinho. Porque eu sempre fui de falar gíria, né? Até hoje falo, mas assim, muito raramente, porque, né, eu sou uma pessoa ocupada, não dá pra ficar perdendo tempo com gíria, mas assim, ainda que eu falo e falava muito quando era adolescente, mas porque eu sempre li muito, então não me atrapalhava muito, né? A gíria, como chegou a atrapalhar a Yumina e o Andrice, né? Então vamos à dica de hoje, simples e objetiva. Acompanhe. É amigo, fica a dica, fica a dica. E o segredo está exatamente no equilíbrio. Porque não estamos aqui para condenar você que gosta de falar gírias, né? Que se comunica aí com seus amigos, com seus colegas na escola, com gírias, que se comunica até em casa, né? Ou com os professores. Nós não estamos aqui para condenar, mas para fazer você pensar, porque é importante ser equilibrado.
é importante ser moderado, saber com quem você fala determinadas coisas. Igual, eu poderia trazer infinitas gírias ou expressões da Bahia para me comunicar aqui e não ia dar certo, né? Vocês não iriam entender. Então, exatamente é isso que você tem que pensar na hora de levar a sua comunicação ali entre amigos para pessoas mais velhas ou para um lugar mais formal, como um lugar de trabalho, por exemplo. Então, é importante ser equilibrado, pensar antes de falar e saber exatamente com quem que você vai usar as suas gírias, né? E usar ali entre amigos e depois deixar de lado e aquilo que o nosso amigo falou na entrevista, né? Ler bastante ajuda você conhecer o vocabulário, ser amigo do dicionário, como falou o Andresse aqui, e tá ali, né, desenvolvendo o cérebro e utilizando depois. É isso mesmo. É que nem a roupa, né? Existe roupa para todo o ambiente. Não é a roupa do futebol que você vai usar para o ambiente de uma reunião de negócios. Não. Então, a expressão, o linguajar também, temos que controlar. E se você percebe, Jéssica, tem esses casos que o jovem vê que já não consigo viver sem falar uma gíria, isso já está dentro de mim. Então, é necessário passar por uma desintoxicação. É necessário você cortar, se policiar, ler mais, enfim, é possível sim. Isso vai lhe fazer um jovem cada vez melhor. Nós buscamos ter uma juventude melhor. Aos sábados, 15 horas, há um encontro muito top para a juventude deste país. E você que é jovem, eu convido você, ei bro, você mesmo, vamos estar juntos e misturados nesse grande encontro. Quem quer fazer um convite aí com uma gíria aí? Vamos lá, convida um brada aí. Convida os bradas para o encontro na gíria. Vamos lá, chama aí. Aí, Dino, chama aí para eles, vamos lá. Como é que é, bro? Não, passa para ele então, vamos lá. Como é que é? Como é que é, bro? Eu convido a todos, bradas, que estejam no encontro jovem, neste sábado. E não faltem... Eu espero todos os bros que estejam conosco, tá bom? Fechou. Dino, segura aí que você vai fazer para o Mega Help. Passa pro Mega Day, é verdade. Tanto Mega, né? Vamos agora acompanhar aí esse vídeo desse evento que nós teremos nesse mês de junho, o mês da nossa independência. Estamos em clima de independência, né? Verde, esperança, coisa boa. E verde também pode ser o seu dress code para esse nosso evento. Acompanhe. E aí, gostaria de ser independente? Independente financeiramente? Independente dos vícios? Independente emocionalmente? Independente das más amizades? Vem aí o Mega Day. Com diversas atividades, muita música, palestras, sorteios e, claro, a sua independência. Dia 18 de junho, às 13 horas, na Praça da Independência. Vens ou vamos? Vens ou vamos? E aí, Dino, qual é a dica para esse bro aí? Bro, tenho uma novidade para você. No dia 18, teremos uma vibe, uma Ning Nice. E que vou te esperar lá, como melhor, estaremos lá juntos. Espero por si. Tá bom, teremos uma vibe nice, será um groove nice, um chilling nice também, por que não? Nós chillamos. Abre aí, nós não chillamos? Nós chillamos também, eu chillo. Você não chilla? Sim. Da minha maneira. Da sua maneira. Será uma vibe, uma ning nice. Vocês estão na expectativa? Sim. Olha... Esse dia promete. E nós convidamos você a estar junto e misturado conosco. Malta, muito obrigado pela vossa participação, tá bom? Tudo de bom para vocês. Gostamos muito de tê-los aqui conosco, batendo esse papo. Esperamos nós ter te ajudado aí em casa com tudo que você aprendeu aqui. A Hora da Malta, de segunda a sábado, nesse horário aqui na Eco TV. Tchau, pessoal. Até a próxima.